Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui na página 27, capítulo 4, desse pequeno testemunho que o cardeal Rafael Meller Delval escreveu sobre São Pio X, intitulado O Papa que eu conheci de perto. O capítulo que nós estamos tem o título Impressões de Homens de Estado sobre Pio X. Como todos sabem, o príncipe von Bülow, quando deixou as funções de chanceler do Império Alemão, costumava passar os invernos e primaveras em Roma, onde possuía a Vila Malta. Nunca deixava de solicitar audiência com o Santo Padre, tanto ao chegar à Cidade Eterna como ao deixá-la. As entrevistas com Pio X sempre o comoviam profundamente, e depois delas, invariavelmente, me exprimia sua admiração pelo pontífice, que mais de uma vez o havia surpreendido com a sagacidade de suas observações e com a exatidão dos juízos que formava sobre homens e acontecimentos. Em diversas ocasiões ouvi-o comentar a entrevista com palavras como esta, abre aspas, como estas: tudo o que me disse Sua Santidade é verdadeiro e justo. Conheci muitos monarcas e chefes de Estado, mas raras vezes encontrei neles essa percepção tão notável da natureza humana e esse conhecimento que Sua Santidade possui das forças que governam o mundo e a sociedade moderna. Fecha aspas. Haviam-me informado confidencialmente que o príncipe de Bülow era contrário à guerra e às normas políticas que conduziam irremediavelmente a ela. Não estou em condições de afirmar se isso é verdadeiro ou não. O que sim posso assegurar é que nem um príncipe, nem qualquer outra pessoa jamais ouviram dos lábios de Pio X uma única palavra que favorecesse ou justificasse a tendência para provocar uma agressão ou empregar a violência. O Santo Padre, de bom grado, teria derramado o próprio sangue para evitar o horrível conflito e para proteger a humanidade dos inumeráveis sofrimentos da guerra. Émile Ollivier, distinto político francês, que teve a ocasião de conversar longamente com Pio X nos primeiros dias de seu pontificado, exprimia sua opinião em termos quase idênticos, e ao terminar a audiência pronunciou as seguintes palavras, reproduzidas pela imprensa. Abre aspas. Então, Émile Ollivier, né? Político francês. Ele não tem a majestade oficial de Leão XIII, mas possui a majestade que brota de uma amabilidade e bondade irresistíveis. O que mais me surpreendeu nele foi o dom da inteligência superior, cheia de clareza, de lucidez e de precisão. Sabe escutar maravilhosamente bem, compreende na perfeição tudo o que se lhe quer dizer, e enfrenta sem vacilação o ponto decisivo ou delicado da questão, resumindo-o
em palavras breves e concisas, sem fantasias nem divagações, com enorme senso da realidade e vendo no instante o que é e o que não é factível. Mais ainda do que a inteligência, chamou-me a atenção a coragem de Pio X. Possui valor autêntico, suave, amável, sem jactância. Se for forçado a dizer non possumus a alguém, não precisará gritar, falará com voz calma e comedida. Mas não se tenha disso a menor dúvida, nada o fará mudar de posição. Se surgirem circunstâncias difíceis, poderemos esperar dele grandes coisas, e se preciso for, saberá ser ao mesmo tempo herói e santo. Fecha aspas. Então, um extraordinário testemunho aqui, né? Desse político francês, né? Eu queria, só porque depois eu vou esquecer, enfatizar aqui nesse depoimento aqui desse político, né? Que é quando ele fala com enorme senso da realidade. Então, todo homem humilde tem esse enorme senso da realidade, porque a humildade é uma virtude que demanda e quase que se equivale a esse senso de realidade, né? Então, isso não é surpresa, né? De que homens observadores, homens experimentados, né? Homens dignos, homens honrados, né? Percebam ou tenham percebido em Pio X esse senso de realidade, que era a forma com que esses homens práticos, homens do mundo, como esse Emílio Olivier, podiam perceber a humildade de São Pio X, né? Ele fala amabilidade, ele fala bondade irresistíveis, né? Mas a humildade, ela aparece para essa estirpe de homens que já não existem mais, né? Através a humildade de São Pio X aparecia a esses homens através do senso de realidade, né? Certo? Ele fala que, enfim, possui valor autêntico, suave, amável, sem jactância. Também todos essas coisas em torno dessa personalidade também são percepções de vislumbres da virtude, né? Da humildade, né? Certo? Então esse testemunho é muito interessante, né? Hoje nós perdemos esse senso de observação dos homens, das sutilezas dessas personalidades, porque nós mesmos somos brutos, né? Bestas soltas por aí, né? Nós não temos a menor condição de perceber essas nuances de personalidade, de tratamento, enfim, né? Porque nós somos
fomos rebaixados, né? Intelectualmente, né? Pela brutalidade, né, da civilização, né? Somos brutos, somos animais selvagens. Tem uma expressão nos Salmos que diz que os ímpios recebem sua alma em vão, né? Nós somos esses, né? Nós recebemos a alma em vão, né? Em vão no sentido de que nós não utilizamos os atributos dela mais, né? Não temos mais acesso a isso, né? Mas continuando, né? O conde Golochovski, o conde Sturza, Sir Wilfrid Laurier, Mr. John Redmond e outros eminentes políticos e homens de Estado, tanto da Europa quanto da América, foram igualmente claros em manifestar semelhante estima ao se referirem às qualidades e ao caráter do pontífice. Monsenhor Bignani, arcebispo de Siracusa, recentemente falecido, na época que o cardeal Rafael Mary Delval estava escrevendo o livro, né? Em dezembro de 1917, me relatou a larga conversação que poucos dias antes tivera com um dos ministros mais conhecidos da Itália, então no poder, ao qual, casualmente, havia encontrado durante uma viagem pela Sicília, no sul da Itália. Então, o arcebispo de Siracusa encontra, então, com um dos ministros mais conhecidos da Itália e relata essa conversa, né? Esse destacado membro do governo, ministro, né, depois de se exprimir com eloquência sobre os méritos e os êxitos alcançados pelo Papa Pio X, não hesitou em declarar que, na sua opinião, o sentimento generalizado da imensa bondade do Santo Padre havia induzido muitos a não tomar na devida conta outras qualidades sobressalentes que poderiam colocar merecidamente Pio X entre os maiores pontífices da Igreja Católica. Então, opinião de um ministro de Estado da Itália, né? Acrescentou que nunca tivera ocasião de tratar com sua santidade e por isso não havia experimentado pessoalmente o encanto de sua bondade, mas julgava-o somente por seus atos externos. Anotei por escrito essas afirmações que ouvi do Monsenhor Bignani. Então veja bem, Monsenhor Bignani, arcebispo de Siracusa, estava então se referindo a esse depoimento desse ministro de Estado ao cardeal Mary Delval, né, 4 anos depois da morte do Santo Padre Pio X. Né? Então, aqui está numa nota do tradutor o seguinte: o cardeal Mary Delval, ao reproduzir esse depoimento ouvido por Monsenhor Bignani, toca num ponto importante ao qual retornará em outras passagens deste livro e que parecia particularmente caro a São Pio X e a sua espiritualidade. No concerto admirável das virtudes cristãs, virtudes aparentemente opostas se equilibram maravilhosamente. Por exemplo, misericórdia e justiça, mansidão e severidade, humildade e grandeza de alma, espírito de pobreza e magnificência. As vidas dos santos, e sobretudo a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecem frequentes manifestações desse equilíbrio admirável, o qual muitas vezes os autores eclesiásticos não sabem expor com suficiente clareza, por realçarem de modo unilateral umas virtudes em detrimento das outras.
A respeito desse unilateralismo perigoso porque tem como consequência prática apresentar aos fiéis um modelo deformado de santidade católica e de perfeição cristã, São Pio X tem uma passagem célebre. Então ele vai citar aqui uma carta apostólica, Notre Charge Apostolique, de São Pio X, de 1910. Então abre aspas para a carta apostólica. Palavras de São Pio X, né? Convém chamar vossa atenção sobre esta deformação do Evangelho e do caráter sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem. Se Jesus foi bom para os transviados e os pecadores, ele não respeitou suas convicções errôneas, por sinceras que parecessem. Ele os amou a todos para os instruir, converter e salvar. Se ele chamou junto de si, para os consolar, os aflitos e os sofredores, não foi para lhes pregar o anseio de uma igualdade quimérica. Se levantou os humildes, não foi para lhes inspirar o sentimento de uma dignidade independente e rebelde à obediência. Se o seu coração transbordava de mansidão pelas almas de boa vontade, ele soube igualmente armar-se de uma santa indignação contra os profanadores da casa de Deus, contra os miseráveis que escandalizavam os pequenos, contra as autoridades que acabrunham o povo sob a carga de pesados fardos, sem aliviá-la sequer com o dedo. Ele foi tão forte quão doce. Repreendeu, ameaçou, castigou, sabendo e nos ensinando que, muitas vezes, o temor é o começo da sabedoria e que, algumas vezes, convém cortar um membro para salvar o corpo. Fecha aspas, para São Pio X aqui, na nota do tradutor, né? Então, as contradições dos santos, né? Essas aparentes contradições entre as virtudes que às vezes entram em conflito na hora de aplicá-las, né? O tradutor cita nessa nota, né? Humildade, grandeza de alma, espírito de pobreza e magnificência, né? Misericórdia e justiça, enfim. O Gustavo Corsão tem um ensaio em que ele chama atenção exatamente disso, e é um ensaio extraordinário que eu aconselho a leitura, né? Que é um ensaio sobre Santa Catarina de Sena. Se vocês conseguirem aí, enquanto eu falo aqui, vocês encontrarem e compartilharem aí o link, esse ensaio está no site da Permanência. Santa Catarina de Sena, se vocês colocarem aí Santa Catarina de Sena Permanência, é provável que vocês achem esse ensaio. Ele é um ensaio que ele escreveu a primeira parte desse ensaio e prometia continuar, mas me parece que não continuou. Mas essa peça que ele escreveu é já uma obra magnífica, em que ele chama exatamente a atenção para essa questão das virtudes cristãs que na aplicação parecem, enfim, contraditórias, paradoxais,
E nesse ensaio, o estudo sobre Santa Catarina de Sena, pois é, Ana Paula colocou aí. Nesse ensaio ele chama atenção disso, e é um dos ensaios em que a gente pode perceber a perspectiva chestertoniana de Gustavo Corsão. O texto e a forma dele tratar a questão lembra, né, o grande católico inglês. Então, aqui capítulo 5, né? Minha nomeação como cardeal secretário de Estado. Então veja, até esse ponto, né? Ele não fala, mas ele era pró-secretário de Estado, né? É muito constrangedor que me dedico, é muito constrangido, desculpe, que me decida a tocar nesse tema tão pessoal. Só o faço porque os fatos já se tornaram públicos há muito tempo e outros autores já os mencionaram, com mais ou menos pormenores. Acresce que, por indiscrição de um velho amigo, já foi impresso e divulgado o texto da carta particular que Sua Santidade se dignou a enviar-me na ocasião. Por isso julgo que não devo deixar de dar a conhecer, eu mesmo, o que realmente ocorreu, sobretudo tendo em conta que constitui uma prova característica do modo de agir de Pio X. Não será fácil para muita gente acreditar no que de fato aconteceu. Nos 2 meses que transcorreram desde o dia da eleição até a manhã em que me entregou o documento de minha nomeação, Pio X nunca me fez a menor insinuação sobre seus planos a respeito. Circulavam então os mais absurdos rumores acerca da pessoa que provavelmente seria designada pelo Santo Padre para o posto de cardeal secretário de Estado. Meu nome até apareceu na imprensa, creio que por mera casualidade, entre muitos nomes de possíveis candidatos. Mas por razões evidentes, parecia lógico que Sua Santidade não estava cogitando no meu nome. Devo confessar, com sinceridade, que eu mesmo nem sequer cogitei nessa hipótese tão estranha e inverossímil. Aqui tem uma nota do tradutor dizendo o seguinte: ao nomear Monsenhor Mério Delval seu secretário de Estado, São Pio X houve por bem passar por cima de vários fatores contrários. Tenha-se presente que Monsenhor Mério Delval tinha, na ocasião, apenas 38 anos, sendo considerado incrivelmente giovane, incrivelmente jovem, para o exercício daquelas altas funções. Era demais estrangeiro, e não havia um costume firmemente consolidado de serem tais funções atribuídas a um eclesiástico. Era demais estrangeiro, e havia um costume firmemente consolidado de serem tais funções atribuídas a um eclesiástico italiano. Parentes próximos a Monsenhor Mério Delval possuíam postos importantes na diplomacia e na política espanholas, e isso também parecia apresentar um obstáculo à sua nomeação. Então é bom essa nota aqui do tradutor para a gente perceber em que ambiente que se dá essa nomeação, né? Transcorreram, após a eleição, algumas semanas de trabalho febril. Os pesados encargos das tarefas diárias nem me deixavam tempo para maiores reflexões, e eu não vi a hora de ser dispensado da responsabilidade enorme de um encargo provisório, o qual nenhuma pessoa razoável desejaria ver prolongado. Somente mais tarde soube que, durante esse período, o Santo Padre havia solicitado repetidas vezes a opinião de alguns dos mais destacados e experientes membros do Sacro Colégio sobre esse assunto e constantemente rezava para o bom encaminhamento do caso. Na manhã de domingo, 18 de outubro de 1903,
Então, ele foi eleito 4 de agosto, né? Então, já se passavam aí mais de 2 meses, né? Então, na manhã do domingo, 18 de outubro de 1903, despachei, como sempre, durante 1 hora com Sua Santidade, tratando de vários assuntos. Quando me levantava para despedir-me, entregou-me um envelope com algum tanto volumoso, a mim dirigido com sua própria letra, e disse distraidamente, como se referindo a algo que tinha esquecido: "Ah, monsenhor, isso é para vós." Em ocasiões anteriores já havia procedido da mesma forma ao terminar nossas entrevistas. E mais de uma vez me havia entregue grandes envelopes do gênero, com idêntico sobrescrito, contendo documentos que requeriam especial atenção. Não senti por isso nenhuma surpresa, nem dei importância excepcional ao fato. Coloquei o envelope entre os restantes papéis e respondi: "Perfeitamente, Santo Padre, examinarei logo e amanhã falarei com Vossa Santidade." Ao atravessar a lógia, rumo aos meus aposentos, deteve-me o cardeal Mosseni, o qual, suponho, havia conversado com o Papa antes de mim e já sabia de tudo o que estava para se passar. Sua Eminência sempre demonstrava muita amizade e benevolência em relação a mim durante os 8 anos que passei no Vaticano a serviço de Leão XIII e costumava tratar-me com familiaridade. Então, o cardeal Mosseni, né? Aí ele virou pro cardeal, pro Mary Delval, né, o Rafael Mary Delval, e disse assim: "Então, que notícias temos nesta manhã? Quem é que vai ser o novo cardeal secretário de Estado?" Me perguntou com um modo franco e um tanto rude de costume. "Vossa Eminência pode estar certo de que não tenho a menor ideia. O Santo Padre nunca tratou desse assunto em minha presença", respondi. O cardeal inclinou um pouco a cabeça e logo voltou a erguê-la num gesto de surpresa. "Como?" "Vinde comigo", exclamou quase bruscamente. Seguiu até seu escritório. Fez-me sentar e começou a me assediar com perguntas, dizendo que lhe parecia impossível eu ainda não estar sabendo da decisão que Sua Santidade havia tomado. Voltei a insistir que nada de excepcional havia ocorrido durante minha audiência com o Papa, que nenhuma palavra havia dito sobre o futuro cardeal secretário e que eu tinha me despedido, como de costume, com meus papéis de despacho e um envelope com documentos para serem examinados depois. "Um envelope?" exclamou. "Onde ele está? Por que não o abris?" Assim o fiz, lançando um rápido olhar na carta que havia dentro. Nem é preciso dizer que me senti um tanto atordoado e não pouco comovido ao ler o conteúdo. O velho cardeal me olhava com um sorriso compreensivo e me dava afetuosas batidas no ombro. Junto com a carta autógrafa do Papa havia, no envelope, uma considerável quantia de dinheiro. Era o que tornava o envelope volumoso. Com bondade paternal, Sua Santidade desejava, sem dúvida, que eu aceitasse aquele presente, porque até então não recebera remuneração de espécie alguma, e também porque desejava contribuir para os gastos que me ocasionaria a nomeação. Assim dizia a carta. Vaticano, 18 de outubro de 1903. Monsenhor Rafael Delval, pró-secretário de Estado. A opinião dos eminentes cardeais que vos escolheram como secretário do conclave, a amabilidade com que consentistes em aceitar durante esse tempo os encargos da Secretaria de Estado, e a escrupulosa fidelidade com que vos desempenhastes em tão delicado posto, me obrigam a vos rogar que aceiteis, em caráter permanente, o cargo de secretário de Estado. Por esse motivo, e também para satisfazer uma necessidade afetiva de meu próprio coração, e dar-vos uma pequena prova de minha profunda gratidão, no próximo consistório,
que com a ajuda de Deus se realizará no dia 9 de novembro, terei o gosto de vos fazer cardeal da Santa Igreja Romana. Para a vossa tranquilidade, devo acrescentar que, assim agindo, cumpro o desejo da maioria dos cardeais, que compartilham minha admiração pelas excelentes qualidades com que vos dotou o Senhor, e com as quais, por certo, havereis de prestar assinalados serviços à Igreja. Com particular afeto, vos concedo a bênção apostólica. Pio, Papa X. Logo que me refiz da surpresa, subi a ver o Santo Padre, que me recebeu com particular carinho, mas desde logo descartou com firmeza qualquer intento de me opor à sua resolução. Assegurou que a decisão fora tomada maduramente, com plena deliberação, e que eu devia inclinar-me diante da vontade de Deus, como ele próprio fizera na minha presença. Aqui tem uma nota muito interessante, vocês vão lembrar dela, desse fato também. Segundo alguns autores, São Pio X teria respondido a Monsenhor Mério Delval com uma pontinha de humor, repetindo as mesmas palavras que Monsenhor Mério Delval lhe dissera quando do conclave. Coragem, eminência. E aqui termina então a descrição do cardeal à sua própria nomeação, né? Então, lemos 2 capítulos hoje e num deles nós vemos alguns depoimentos, né, de chefes de Estado, de políticos famosos, de príncipes sobre São Pio X, né? Então, homens dignos, honrados, falando sobre esse santo, né, da igreja, né? E nesse aspecto é muito interessante, né, como um santo, um homem santo, né, ele exala essa santidade de formas diferentes para interlocutores diferentes, né? A santidade, ela como que se adapta, né, ao ser percebida, ela se adapta ao caráter da pessoa que a recebe, né, que sofre a influência dela, né? E homens experientes, políticos, né, tendem a ressaltar o senso de realidade, o conhecimento de Pio X sobre as questões mundiais, né? Como que o conhecimento da natureza humana o faz também conhecer todas as questões internacionais, não é? Outros o veem como bondade, como misericórdia, como, enfim, como justiça, né? Outros enfatizam a forma do Papa de tomar decisões, né? Então, como que um santo, né, no meio de uma sociedade de homens honrados, consegue exercer a influência sobre esses homens, né, a partir da sua santidade, né? Então, esse é o caso específico e muito particular, né, de São Pio X, porque como Papa, né, ele estava, digamos assim, nesse período da vida dele, em contato, né, com esse tipo de gente, né, com a diplomacia internacional, né, com os representantes de todos os países do mundo, pelo menos os importantes, né, como embaixadores, né, como interlocutores. E ele também era visitado por muita gente, né, dessa estirpe, né. E no capítulo posterior, o segundo capítulo que a gente leu hoje,
A gente vê esse momento tocante, né, de quando o Monsenhor Rafael Mary Delval foi elevado a cardeal, porque tinha que ser, porque por causa da posição que ele ia assumir, né, o cargo que ele ia assumir no Vaticano, num consistório, e depois essa carta convite do Papa, e etc. E ele então, depois de 2 meses como pró-secretário, ele assume então a Secretaria de Estado e vai até o final do Papado de São Pio X, né? Então eu gostaria de ouvir os comentários, se houver, a respeito desses 2 capítulos da leitura de hoje. Professor, Sim, bom dia. bom dia. O senhor fez comentários tão bons que eu não sei como nós poderíamos complementar, viu, professor? Porque, é assim, há uma completude em relação a essa compreensão do texto. E me ocorreu aqui que esse amor do Santo Padre pelo ser humano, né, que dava a ele uma percepção. Eu não queria dizer percepção, não. O que o senhor já falou, como é que nós vamos complementar isso? Isso se estabelecia na relação com as pessoas e com cada pessoa de forma muito particular. O que me ocorreu, assim, um pouquinho além, é o fato de que da santidade vem todas as demais, digamos assim, os predicativos de cada estado de vida. Os predicados de todo estado de vida, eles vêm da santidade. E o que me ocorreu aqui, pensando no pontífice como um príncipe na Terra, é a nobreza mesmo, que nada tem a ver com a origem dele, É, né? Nem com a educação que ele recebeu, nem a humildade da família, a pobreza da família. Da santidade, nós temos também um príncipe nobre, né? Então, esses predicativos da personalidade humana, que é dizer assim, a pessoa é nobre, ou tem nobreza, ou é boa e tem bondade, vem da santidade, né? Da ligação permanente que o ser humano tem com a verdade, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito bonito tudo isso. é. E é muito bom, professor, porque é um santo padre que é perto de nós, né? Então a gente pode considerar possível, né? Nós não estamos aqui falando de um santo lá longe, distante, né? A gente que já vive nessa sociedade tão afastada dessa compreensão, né? Da revelação. Então é muito bom. Você tocou num ponto muito interessante, Cristina, que é assim, no depoimento daquele político francês, ele começa o depoimento dele de uma forma muito interessante. Ele fala assim: ele não tem a majestade oficial de Leão XIII, mas possui a majestade que brota de uma amabilidade e bondade irresistíveis. Então ele está comparando as duas nobrezas. Né? E, e é curioso, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo de todas as nobrezas. Né? Todas as nobrezas que vale a pena ser mencionada na Terra é como que um reflexo da nobreza de Deus. Né? E todos os santos, ao progredirem no caminho da santidade, eles se tornam nobres. Justamente porque toda a nobreza que pode ser expressa pelo ser humano, ela não é nada mais do que um fiapo, uma lembrança, não é?
da nobreza de Deus, né? Então, Leão XIII tinha uma linhagem nobre, que é isso que ele fala da nobreza oficial, da majestade oficial de Leão XIII, né? Então, todos sabiam, o próprio Leão XIII se comportava assim, né? Enfim, as maneiras, a postura, a forma, né? Majestade oficial, ele diz, né? Agora, ele identificava em São Pio X uma majestade que não era oficial, justamente que brota de uma amabilidade e bondade irresistíveis, que é uma coisa que vem de Deus, que brota de Deus, né? Então, toda nobreza, no final das contas, se é nobreza real, ela é algo do reflexo da nobreza de Deus, né? Que é a suprema nobreza, né? Então, por isso que, enfim, as orações da igreja, os salmos, sempre dizem isso, né? Chama o Senhor nosso Deus de Rei, né? Mas o Márcio faz um comentário aqui interessante também, que diz assim: diz um autor que os santos são mansos, humildes, amáveis, cordiais e afetuosos. E São Pio X foi bispo e papa, sem mestrado ou doutorado em teologia ou filosofia. Meditava a doutrina e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em contraste com a realidade do mundo e do ambiente que o cercava. E era arguto observador das pessoas. Quase não se vê isso hoje em dia, creio. E esse é o modelo de santo para os nossos dias. Amor a Deus e ao próximo, essa santidade tornou um homem nobre e sábio. Nem tanto o estudo dos livros, sim. Padre Jansen ensina isso. Do verbo divino, né? Jansen do verbo divino. Não, é exatamente, quer dizer... E note que coisa que a igreja nos reservou, né? A história da igreja nos reservou, né? Que às vezes a gente esquece, né? Antes de São Pio X, o último Papa canonizado foi São Pio V. Então, São Pio V é um Papa santo do início da Renascença, né? Digamos, do meados da Renascença. A Renascença já estava correndo solta, né? Mas é um Papa, certamente, que estava naquela agitação da Reforma. Então, ali a cristandade estava sendo dilacerada, né? E esse processo foi continuando, né? Na humanidade. Continua até hoje, mas enfim. E aí, logo no alvorecer do século XX, né, com a explosão do modernismo, que veio diretamente, né, do liberalismo, que veio da Revolução Francesa, que era uma das filhas da Reforma, surgiu o Papa São Pio X, né? Então, nesse intervalo, né, nós temos, no início do processo, um Papa Santo, né? E nesse momento, outro Papa Santo, né? São Pio X. Não falemos dos outros, pelo amor de Deus. Mas uma gratíssima surpresa para nós, né? Esses dois papas, né? Despontando assim, como montanhas numa planície, né? De coisas terríveis, né? Que nós vivemos entre esses dois papas, né?
Uma coisa extraordinária, né? O Papa São Pio V, lá envolvido na Contra-Reforma, né? Que foi uma coisa extraordinária também, e São Pio X envolvido na luta monstruosa contra o modernismo, que é filho da Contra-Reforma e é, como ele mesmo diz, a síntese de todas as heresias, né? Então as heresias antigas todas se fortaleceram, né? E criaram uma síntese que o Papa resolveu chamar de modernismo, né? Uma coisa extraordinária, né? Agora, em relação à ideia aqui do Márcio, né, o modelo de santo para os nossos dias, certamente não é? Enfim, é um homem de uma cultura grande, de uma capacidade de análise absolutamente extraordinária, né? Basta ler a Pachende, do entendimento da natureza humana e das questões do mundo impressionantes, né? E um homem de ação, né? Um homem de ação, né? Um belo exemplo para nós, né? Professor, Sim. o comentário do Márcio me chama a atenção para algo assim, que é essa compreensão do Santo Padre, que o fez escrever a Pachente e enfrentar uma filosofia que nem nós agora temos assim, muita capacidade de enfrentar. E aí o Márcio fala, sem ter doutorado, nada. Ou seja, eu não creio que nos seminários, porque o Sampaio ele sempre se distinguiu nos estudos. Obviamente, ele estudou no seminário e continuou estudando, porque ele lia a vida dos santos e tudo mais. Agora, o requinte dessa filosofia malévola, né, que é Kant e Hegel, que não passa de uma negação do fundamento racional que permitiu a Deus se revelar, não é? Que veio dos gregos. A negação disso que veio com esses filósofos modernos, isso é só uma distração do maligno para colocar aí de joelhos uma geração inteira de pseudos pensadores, né? Eu, cada vez que eu escuto, professor, algo nossa, mas eu vejo Unamuno, Ortega y Gasset, esse povo todo que é a direita incensa, eu falo, gente, isso aí são crianças brincando de pensar, porque... Tem um filósofo que o Olavo gostava também, Louis Lavelle, que também é um bobão. Também é um bobão. Porque, assim, é o que eu canso de falar. Assim, bom, vou voltar aqui para o Papa e concluir. Chega de ficar fazendo distração, que eu tenho mania disso. O que eu quero dizer é isso. Todo o fundamento da inteligência que permitiu o Papa Pio X enfrentar a filosofia moderna, que é um imbróglio para tentar entender essa porcaria. É claro que apenas o que ensina a verdade da igreja deu a ele essa capacidade de ir além, não é? Imagino o quanto de Santo Agostinho, de São Tomás, de São Boaventura, não sei se São Boaventura é diante dele, mas foi o que ele aprendeu no seminário, um seminário que suponho, né, era um seminário católico de verdade, né? E tem muita graça de Deus aí também, né? Com certeza, a santidade é a graça de Deus, né, professor? Enfim, ciência infusa, Isso. enfim. Mas ciência reta, né, É professor? reta.
a ciência exatamente. reta, a É. doutrina católica. Porque, veja, quando a gente lê a Pachende, a gente percebe que ele está observando as pessoas que estão agindo dentro da igreja naquele momento e tirando as conclusões daquelas pessoas, daquelas ideias. É o senso de realidade. Ele não está voltando lá nos alfarrábios do Hegel, do Kant. Não, ele está observando aquilo ali, em ação. E só para, assim, quando exemplo de santidade e exemplo para todos os sacerdotes, né, professor? Que parem já de ler psicologia moderna, parem com isso. Ah, mas isso aí eu vou te falar, viu? É difícil E demais. olha o exemplo, São Pio X aí, observar a realidade e ter profundamente o que é a teologia católica. É, Ninguém precisa de Freud para nada, absolutamente nada. pois é, mas eu te conto que os seminários estão cheios de seminaristas que têm absoluta certeza que ele tem que fazer um curso de psicologia para ser um bom sacerdote. Isso não tem Pois dúvida. é. Não tem dúvida. Bom, mas a gente sabe que não precisa e vão rezar para eles perceberem. Isso mesmo. O Márcio está falando aqui uma coisa interessante. Hoje em dia, só quem tiver pós-graduação em teologia ou filosofia é escolhido para ser bispo. Percebes a distorção cultural dos seminários e a falta de valorização da santidade por parte daqueles que os escolhem. Vemos o resultado disso. Sim, isso aí é verdade, é uma regra. Uma regra absolutamente absurda, extemporânea, que sem nenhuma tradição na igreja, sem nada que possa justificar essa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. É incrível, é incrível. Precisa sim, pós-graduação, para ser bispo, tá? Então, é preciso ser contaminado por essa porcariada de academia para ser bispo. Uma pena muito grande que isso ocorra, né? Mas, enfim, é isso mesmo que existe hoje na igreja. Né? Quer dizer, isso é um processo longo, né? Que foi ao longo dos séculos, né? Se aprimorando cada vez mais, que a igreja se ajoelhar perante a academia, né? Perante a ciência, perante as ciências de um modo geral, né? E chega a esse ponto, né? Márcio continua aqui. São Pio X é um modelo também para leigos. As pessoas são o oposto da personalidade dele hoje em dia. Exatamente assim. Esse é o santo atual, né? Não é o tal santo de calça jeans, né? Esse é o santo modelo de santidade para os tempos atuais, né? Tempos de conflito, tempos de mundo enlouquecido, tempos de guerra, tempos de matança geral, tempos de, enfim, tempos que nós vivemos hoje, né? Tempo de inimigos da igreja, dentro da igreja, tempos de, enfim, isso mesmo, exatamente isso. A Giovana está digitando aqui. Se alguém tiver outra observação de voz aí, pode fazê-lo enquanto a Giovana está. A gente vê, por um lado, né, os padres com pós-graduação, que eu acredito que essa exigência é para enquadrá-los, né, nessa universidade, né, nessa mentalidade universitária, Ah, mas, por outro lado, também, eu observo, assim, uma quantidade de padres que, Deus que me perdoe, o professor, a palavra que eu vou usar é parvo, para não dizer algo pior. E a gente percebe que, assim, o seminário também produz uma quantidade de padre desqualificado. Você olha para a cara dele, para o jeito que está falando, e o que está falando,
você vê que é uma pessoa emocionalmente desqualificada para exercer a função. Então, Isso é o é mínimo, isso. né? É o mínimo que você pode falar e a forma mais educada que você pode falar a respeito de certos padres. É. Que Então, são são lamentáveis. fracos mesmo. Você vê que não se viriam para líder comunitário. No entanto, estão no púlpito. Agora é isso que eles querem, né? Eles, eu não sei quem, mas eles, alguém aí. É, o que eles querem é isso, né? A Giovana está falando, gostei muito do trecho da leitura usando os termos nobreza oficial e nobreza que emanava da caridade, simplicidade e pudécima. Isso é muito legal, né? Precisaria me ausentar antes de terminar os comentários. Santo dia a todos, santo dia, Giovana. Vá com Deus. Não, ah, é, enfim, a, eu acho assim, não poderia haver outro destino para a formação dos padres que esse que nós temos a partir do momento da grande crise do Concílio Vaticano II. Né? Foi um rebaixamento tão grande, assim, um rebaixamento tão monstruoso de tudo que é santo, de tudo que é elevado, de tudo que é louvor a Deus, de todas as orações, da forma de fazê-las, da forma de assistir aos ritos, dos próprios ritos, da música, das artes de um modo geral, das construções das igrejas, das catedrais, quer dizer, não há não há nada, nenhum comentário, nenhuma encíclica, nenhum trecho de encíclica, nenhuma obra que você sinta a menor elevação nos documentos da igreja atual. A menor elevação, o menor senso de humildade de quem está se dirigindo ao Criador de tudo, ao Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, se você perde a capacidade de louvar a Deus, a Nosso Senhor, o resto é só rebaixamento, o resto é só lama, o resto é só imundície. Né? O Márcio menciona que as psicólogas do RH da Cúria é que escolhem o seminarista. Sim, eles se tornam padres à imagem e semelhança dos modelos ideais da psicologia moderna. Pouca santidade envolvida. Pouca é porque você é muito bondoso, Márcio. Por isso você põe pouca. Né? As cartas pastorais se tornaram peças de museu. Pois é, os bispos não se dirigem mais aos seus súditos, né? Então, eles também não sabem fazer isso. Muitos bispos sabem o que fazem, mas isso é uma tradição aqui em Minas, tá? O estado de Minas tinha uma coluna reservada ao bispo, qualquer que ele fosse. Eu acho que era toda segunda-feira tinha uma coluna do bispo no estado de Minas. Ou seja, eles escrevem coluna de jornal. Não sei se hoje ainda continua isso. Eu ensinei estado de Minas durante não sei quantos anos, décadas. E eu tinha lá a coluna do bispo. Eu acho que é toda segunda-feira, ou toda terça-feira, enfim. O bispo não falhava uma. Agora, carta pastoral, que ele comentava lá? Comentava eventos, etc, etc. Uma ou outra coisa ele falava da igreja. Né? Agora, carta pastoral, carta que vá direcionar os católicos para algum tipo de pensamento, algum tipo de reflexão, essa não existe. Né? Acabou. Certo? Então, mas enfim, é isso, né? Enquanto
nós nos deliciamos, né, com essa leitura sobre o papado, sobre a nobreza, sobre as coisas nobres, dignas, e, enfim, nós ficamos lembrando dessa nossa lama que nós vivemos, né? Infelizmente é isso mesmo, não tem outro jeito, é o que temos. Mais algum comentário, observação? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.